Graça e paz a todos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje passando aqui para falar um pouquinho sobre a responsabilidade social da igreja e o que a teologia em si fala sobre isso, o que pensaram os reformadores mediante esse clima que nós estamos passando. Então, eu quero gravar para vocês, em rápidas palavras, falando um pouquinho sobre a responsabilidade social da igreja, ok? Fica aí, depois da vinheta nós estamos voltando para falar um pouquinho sobre esse assunto. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem ainda não me conhece, me chamo Fábio Xavier, esse é meu canal. Se você não é inscrito, vou te convidar a se inscrever, deixa o seu like se você gostar. Se não gostar, dá dislike também, nós não vamos brigar e será uma bênção. Bom, nós estamos aí, irmãos, na verdade eu não ia nem gravar esse vídeo falando sobre esse assunto tão batido no nosso Brasil, no mundo, que é sobre o vírus do coronavírus, né? Mas alguns alunos me mandaram mensagem aqui no privado perguntando acerca do que se a gente tinha algum respaldo teológico, pensando essa problemática que nós estamos vivendo no mundo e também na nossa nação brasileira. E eu queria falar um pouquinho sobre a responsabilidade social da igreja. Bom, quando a gente pega baseado na Reforma Protestante, que acontece aí em 1517, né? Nós estamos falando do século XVI, e aí quando a gente percebe o fundo histórico da Reforma Protestante, a gente observa que a Reforma ela nasce, mas depois ela se desenvolve por um caminho, e esse caminho também entra pelo social, entra pelo político também. Nós temos alguns aspectos políticos, alguns aspectos sociais que a Reforma também nos alcançaram. Quando a gente pega a primeira etapa, a primeira fase da Reforma, autores como Martinho Lutero, e a gente percebe qual foi o intuito do Martinho Lutero, onde ele tinha o intuito de reformar a igreja e assim trazer uma mentalidade social mais ampla. E aí a gente percebe que a responsabilidade social da igreja ela começa a se desenvolver, mas não com uma ética como será desenvolvida na segunda fase da Reforma Protestante, principalmente com a pessoa de Calvino. Quando a gente analisa toda a obra de Calvino, principalmente em Genebra, a gente observa o peso social que Calvino trouxe, que ele conseguiu colocar, isso tendo sempre a ótica da teologia e a ótica também, claro, das Escrituras, porque nós não podemos pensar Calvino e o seu pensamento político desassociado das Escrituras, assim como também não podemos pensar na figura de Calvino desassociado do social e do âmbito político. Max Weber, escrevendo um livro, A Ética Protestante, ele vai muito bem abordar esse assunto, e podemos observar que todos os países europeus onde a Reforma Protestante ela se desenvolveu, nós percebemos uma mudança de mentalidade, tanto social como política. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo? Eu quero trazer, irmãos, que a gente vê muitas notícias circulando na rede social. Nós estamos vendo uma mobilização dos governos, uma mobilização por parte das autoridades, e nós também, em meio a tudo isso, nós estamos vendo muitos cristãos falarem que não é para a igreja se preocupar, que não é para a igreja se envolver, que não é para a igreja pensar com a mesma cabeça, digamos assim, que o governo está pensando. Eu quero trazer do ponto de vista teológico que a Reforma Protestante, quando ela acontece, ela desperta em si uma consciência social e política para compreender a sociedade que a igreja está inserida. Nós temos que partir do âmbito que a igreja ela não é uma ilha isolada. A igreja ela é uma comunidade com seres comunicáveis e sociáveis, e que nós precisamos vivemos em comunidade, vivemos em sociedade. Porém, não podemos perder também de vista que a igreja nunca deixará de ser o porto seguro dentro de uma sociedade, tanto da forma ética como da questão religiosa. A igreja sempre será um escape, um socorro para a sociedade. A responsabilidade social da igreja e a Reforma Protestante ela vem trazendo isso de uma forma muito mais
digamos que muito mais trabalhada, porque quando a gente percebe que a responsabilidade social da igreja, ela era das portas da igreja para dentro, então não havia um olhar para fora. E a reforma protestante ela vai despertar esse olhar da porta da igreja para fora, esse olhar comunitário, a responsabilidade social. Quando a gente percebe, quando a igreja começa a nascer no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente com as primeiras viagens do apóstolo Paulo, a gente percebe um desenvolvimento já social em Paulo, certo? Essa preocupação de poder escrever as cartas, de acolher os irmãos, sempre no intuito de fazer com que a igreja não seja limitada apenas aos judeus, mas com a direção e a orientação de Deus, que ela também fosse estendida agora aos gentios. Então começa, nesse momento, a desenvolver uma responsabilidade social. A igreja ela é um socorro de Deus. A igreja ela continuará sendo, digamos que, a fonte primária, né, de trazermos Deus para a sociedade. Porém, a reforma protestante, como me perguntaram, professor, e pensando teologicamente, então pensando como um teólogo, eu acredito que a igreja ela tem uma responsabilidade social muito grande nesse momento que estamos vivendo na nossa nação, certo? Ou seja, então nós temos realmente que observar e ver, certo? E termos um cuidado, porque requer um certo cuidado. Inclusive nós estamos vendo os líderes espirituais já orientando as igrejas para justamente a gente se enquadrar na nossa responsabilidade social. Não podemos sermos irresponsáveis sociais neste momento. A igreja ela precisa compreender que nós ao olhar, né, essa pandemia que nós estamos passando, quando a gente verifica, irmãos, a história, a igreja ela sempre foi uma ferramenta importante em meio a crises, né? Ou seja, a gente percebe que quando está terminando a Guerra dos 100 anos, está pertinho de eclodir aí a reforma com Lutero, mas nós já assistimos a ação dos pré-reformadores agindo nesta época, e a ação dos pré-reformadores na Guerra dos 100 anos, ela será de forma muito positiva. Foi a reforma protestante, irmãos, que evitou que mais pessoas morressem na Revolução Francesa. Foi a reforma protestante que também interviu, né, com alguns combates, inclusive Zwinglio ele morre em um campo de combate. Né? A gente percebe que os reformadores, no decorrer da história, eles sempre vão contribuir para uma construção de uma sociedade justa, de uma sociedade melhor. Então o momento requer cuidados e a igreja não pode ficar de fora desse momento, tanto em oração, como na busca, como socorro, como orientação e também como na prevenção. Então a igreja no decorrer da história sempre passou por crise, a igreja sempre passou, irmão, por momentos difíceis, de momentos como esse, de calamidades. Então, eu acho que nós precisamos olharmos um pouquinho para o passado para compreender qual foi a posição, qual foi a posição da igreja diante dessas catástrofes. Então, eu acho que nós temos sim uma responsabilidade social, porém não é um momento para tanto pânico, né? Porque, irmãos, nós sabemos que existe uma ética muito grande dentro da teologia, e a teologia sempre vai nos ajudar a compreender e a passar por esses fatos. Então eu acho que é o momento da igreja compreender, orar, compreender, mas também ter uma responsabilidade social, certo? Então que Deus possa abençoar a todos os irmãos que estão nos ouvindo e que a graça do Senhor Jesus possa alcançar a todos, amém? Então vamos orar pela nossa nação, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos evitar, de chegar, irmãos, uma catástrofe maior no nosso país, na nossa nação, no nosso mundo, amém? Deus abençoe a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês.